Dona Maria de São João de Deus esclarece coisas fundamentais para a compreensão espírita, que até hoje muita gente não entende. Inclusive faz revelações que antecipam coisas da ciência. Mas a gente vai focar apenas sobre a questão dos planos espirituais. Aqui o guia espiritual, ela fica espantada, ela chega no mundo espiritual, ela fica espantada com os diversos planos que ela visita, planos felizes, planos infelizes. E ela pergunta ao mentor dela o que era aquilo tudo. E ele responde para ela: é que a vida não palpita apenas no mundo distante, onde tu abandonastes as vossas derradeiras ilusões. Em toda parte ela pulula triunfante, e o veículo das suas manifestações é o que se diversifica na multiplicidade de seus planos. O que ele está falando com ela aqui, gente? Qual que é o veículo das manifestações da vida? Qual que é o veículo da manifestação da vida? Hein? Matéria. O que é o veículo? É o corpo. Não é? Aqui na Terra nós temos o corpo, temos no mundo espiritual o perispírito, que é corpo também, é matéria, perispírito é matéria. Não é isso? Este veículo vai se diversificar ao infinito, dentro da multiplicidade desses planos. Então é claro que o corpo físico que nós habitamos hoje na Terra, ele é próprio para o nosso plano terrestre, de vida terrestre. E não é próprio, por exemplo, para o umbral. Lá, naturalmente, o corpo espiritual, embora denso, ele é mais quintessenciado, ele é mais espiritual do que o nosso corpo físico. E por isso mesmo nossos sentidos não percebem a existência deles, né? E assim nosso lar, e assim sucessivamente, para os planos superiores. Vai se diversificar, portanto, de acordo com a luminosidade, de acordo com a evolução de cada espírito. E ele continua falando com ela: os mundos são a continuidade dos outros mundos, e os céus se sucedem ininterruptamente, através dos espaços ilimitados. Perfeita sintonia com o livro dos Espíritos, em que, em determinado momento, os Espíritos falam para Allan Kardec: não existe espaço vazio. A vida está em toda parte. Né? É o que o guia espiritual da mãe de Chico está dizendo. Nossa vida aqui já é ela falando para o filho, né, que é o Chico. Nossa vida aqui é o prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. O que significa essa palavra, gente? Multiformes. Formas diferenciadas. Né? Então também nós não vamos achar que a vida em Marte, em Júpiter, em Saturno será igual à nossa vida. Muita gente cai nessa bobagem de dizer: ah, mas os americanos já mandaram espaçonaves a Marte, ou a Júpiter, ou a Saturno, ou a Vênus, e já viram que não tem vida lá. Claro que não tem vida como nós conhecemos na Terra. Por quê? Porque lá é outro plano, é outra organização material, diferente da nossa, em pressão, em temperatura, em organização. E as formas de manifestação da vida, elas se associam ao infinito. Senão nós estaríamos limitando a capacidade divina de criar, não é? A nossa compreensão. Nós temos esse malveso de fazer Deus à nossa imagem, não é? Nós queremos que seja tudo igualzinho do jeito que nós conhecemos e entendemos, ao passo que é o contrário, né? A imagem do pensamento divino é a criação divina, e ela é ilimitada. Ela não pode ser limitada pelos conhecimentos humanos. Nos planos adjacentes, aí agora ela vai especificar, né? Qual que é o plano adjacente à vida terrestre? Umbral, né? Pensa bem, Chico brincava, ó. Mas onde começa o umbral? Ele perguntava, muita gente perguntava, como é que começa o umbral? Eu vi a notícia do umbral nos vídeos de André Luiz, onde que começa? Ele respondia: começa na ponta do nosso nariz. É aí que começa o umbral. A ponta do nosso nariz. Nos planos adjacentes ao mundo da vida, ao mundo, a vida espiritual transcorre em ambiente semelhante ao da vida terrena. Alguém tem dúvida disso? É só pegar o próprio nosso lar relatando. O livro Os Mensageiros, o livro Missionários da Luz, o livro Obreiros da Vida Eterna, o livro Libertação, né? Os planos adjacentes à vida espiritual.
E Maria de Deus vai dizer, mãe de Chico, é portanto natural que o nosso ambiente, em grande parte, ainda seja caracterizado pelas ideias e concepções da Terra. Então as ideias e concepções da Terra prosseguem no além. Claro que sim, né, gente? Não vamos achar que largou o corpo, a pessoa vai se tornar espírita, vai compreender o mundo espiritual. Não. Continuam lá os católicos, os protestantes, os muçulmanos, os budistas, do jeitinho que eles viviam aqui. Não há violência na criação divina. A própria pessoa que vai se iluminando através do próprio esforço. Do contrário, haveria violência e as pessoas perderiam a razão. Um dos livros que nós trouxemos aqui, este aqui, que já tem uns 3 anos que publicamos, Depois da Travessia. Tem mensagens muito curiosas da irmã de Chico Xavier, Dona Maria Luísa Xavier. Ela era católica, apostólica romana. Irmã de Chico Xavier, hein, gente? Desencarnou católica, apostólica romana. E ela mesma conta, através do Chico. Chegou no mundo espiritual brava da vida, que ela não queria desencarnar. Não queria largar a família. Os espíritos, para tirar ela de casa, levaram 1 semana. Agarrou lá na casa dela. Queria ficar com a filha, com os netos. A mãe aparecia, o irmão que já havia falecido, José, aparecia para ela. Ela não queria saber deles. Colocava eles para fora. Mas até o momento que ela compreendeu que ela tinha desencarnado e foi levada pela mãe, pelo irmão e pelo espírito de Sheila, segundo ela, num voo de um carro voador que durou 45 minutos, aí ela chega numa cidade espiritual. E ela começa a ver as beatas, as amigas católicas dela, de Pedro Leopoldo, de Matosinhos, que era a cidade vizinha lá, é a cidade vizinha de Pedro Leopoldo. E ali ela já começa a ficar satisfeita. Ela está vendo os católicos, né? E ela pergunta para a mãe, a mãe fala com ela assim, olha, aqui nós temos uma estância de repouso para os desencarnados da fé católica. Aqui você vai ter descanso, vai ter paz para refletir. Leva ela a um apartamento, que será a morada nova dela. E lá tem um terço, tem os símbolos da religião católica que ela tanto amava. Ela fica mais satisfeita ainda, né? E ela pergunta para a mãe, e o padre? Nós temos padre aqui? Tem? Sim, vem aqui na janela. Leva ela na janela e mostra os sacerdotes, vestidos como sacerdotes lá no mundo espiritual. Aí mais satisfeita ela fica. Então quer dizer que agora eu posso ficar descansando? Pode, aqui você pode descansar. Ah, mas eu quero saber dos espíritas, porque ela não gostava de espírita não, viu? Não gostava, porque imaginem bem, ela achava que os espíritos perturbavam o irmão dela. Como de fato perturbavam, né, gente? Aquele mundo de gente atrás de Chico, você como parente dele, que não tinha compreensão espírita, não gostava daquela confusão, né? Mas ela é inteligente, ela pergunta, e os espíritas? Onde é que eles estão? Aí a mãe dela responde para ela assim, ah não, com os espíritos são diferentes, não tem descanso não. É desencarne e já vai para o trabalho. Então essa ideia de descansar, viu minha gente? Vamos tirar do pensamento. Não é? Nossa, irmão aqui está falando que quer mudar de religião. Desculpa, eu não estou aqui todo mundo. Ontem o Paulo estava dizendo pra gente que a gente não descansa, mas a gente não estressa. Não estressa, porque a gente ama o trabalho, ou não é? A gente ama a verdade é essa, a gente tem que amar o nosso caminho. A felicidade está em vivenciar o caminho com alegria, né? Mas prossegue a mãe de Chico dizendo, temos casas, ela vai relatando o mundo espiritual que ela está vendo, né? Temos casas, pássaros, animais, reuniões. Olha aí, para os espíritas, a espírita ama reunião, né? Institutos como os das famílias terrestres, onde se agrupam os espíritos através das mais santas afinidades. Isso é natural, né, gente? Isso não deve ser surpresa para nós. Isto é natural. Não acontece isso aqui na Terra? Nós nos agrupamos pelas afinidades, enfim, formamos famílias, temos nossos animais domésticos, enfim, a vida prossegue. Agora, olha que curioso que ela diz. Há entidades aqui que só cuidam da confecção dos trajes de seus companheiros. Oba, tem roupa. A música, olha aí, para quem os músicos já têm emprego, hein? A música, instrumentos mais perfeitos e mais adaptáveis à harmonia que aqueles conhecidos na Terra. Que lá não é mais evoluído? Natural, né? Temos festas, assembleias seletas. Aliás, o próprio André Luiz relata isso em Nosso Lar, não é? As festividades que ocorrem
Olha só, gente, não existia televisão naquela época. Ela fala meios de comunicação, visões à distância. O que é isso? Televisão. Visões à distância. Chico Xavier psicografou isso em 1927, 28. Visões à distância. Através de processos que os homens estão ainda muito longe de entender. Olha como que a revelação é curiosa, né? E ela termina: nesses tempos imediatos ao pós-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem em algumas entidades anos a fio, a vida é quase cópia da existência da personalidade terrena. Quem se lembra do relato de André Luiz, quando ele cai em si no mundo espiritual, ou melhor dizendo, no umbral, o que ele relata? Que ele sentia que os seus pulmões respiravam a plena força, que o coração batia também a plena força, sentia fome e sede, não é? Uma sede incontrolável. O que mais que ele sentia? Ele estava incomodado porque as barbas tinham crescido muito, e as unhas, e os cabelos também. Ele já tinha perdido o corpo, ele já tinha desencarnado, ele estava no mundo espiritual. O perispírito, então, tem o que, gente? Aqui, ó, impressões físicas, ó, repontados nos tempos imediatos de pós-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem anos a fio em algumas entidades. Por quê? Isso vai depender naturalmente da evolução de cada qual, né? Não podemos generalizar. Mais adiante ela diz, o guia espiritual vai explicar para ela: a Terra é o centro, isto é, do que ela estava vendo, né, gente? Obviamente, não vamos pensar que a Terra é o centro do universo. Isso aí é do ponto de vista dela. A Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. Não posso precisar o número dessas esferas, porque elas se alongam até ao limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Aí essa parte é dela. Quer dizer, até onde ela pôde ver, esses planos espirituais se estendiam ao infinito. Não é? Olha o que ela diz. Aí é muito importante para a gente entender que as nossas concepções de crença, de cultura, elas não mudam depois da morte do corpo físico. Olha o que a mãe de Chico vê lá. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos, formam aqui grandes falanges de espíritos à parte e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam, e é profundamente interessante observar-nos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem uma das outras. Claro, olha só, as concepções prosseguem, né? As mentes, largando o corpo, continuam com suas concepções de crença, de raça, de religião, de organização sociocultural e econômica. Então não há violência. E aqui, mais uma cena do Chico, Emmanuel vai tratar também sobre esse assunto. Esse está no livro Deus Conosco, nós temos um exemplar aqui, são mensagens que o Emmanuel escreveu durante 18 anos através do Chico, nos cultos do Evangelho no lar da Fazenda Modelo, da família Joviano. O Dr. Rômulo Joviano era o chefe do Chico na repartição pública do Ministério da Agricultura, e eles tinham duas reuniões por semana e o Chico psicografava na casa deles. Emmanuel diz assim, 31 de março de 38, o plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais. Sim, a grande figura do mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos. Olha aí, aqui ele já está falando sobre as influências superiores do mundo espiritual superior para o progresso da humanidade, revelando que o plano invisível já estava tentando projetar na face terrestre uma claridade nova para os novos tempos de transição. Nessa passagem aqui, ele vai ser claro a respeito da vida espiritual, principalmente para nós espíritas, porque ele se dirige a nós espíritas. Ele diz assim, ele escreveu isso em 11 de abril de 45, nem céu,
nem mundos felizes imediatos, mas nós mesmos, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos, com as nossas edificações e deficiências, bracejando nas águas da luta universal por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Então, a vida, nós não precisamos temer a vida espiritual. Basta que nós nos conheçamos. Né? O grande trabalho nosso a respeito do mundo espiritual que virá e para onde nós seremos transferidos um dia é o trabalho da reforma interior. É este trabalho para o qual nós nascemos e é este trabalho que nós devemos focalizar todas as nossas forças. Por quê? Dilapidando, ou melhor, lapidando essa pedra bruta, esse diamante bruto que é o nosso espírito, nós estaremos, se Deus quiser, bem amparados, porque nos encontraremos com esse processo de nós mesmos. E aqui o Neil Lúcio, no livro Sementeira de Luz, também recebido nesses 18 anos, né, de psicografias do Chico na Fazenda Modelo, ele vai dizer: o além-túmulo não é a região privilegiada dos que sabem fazer formosas orações, e sim a zona para a qual a vida se transfere. Olha só, a continuidade da vida, com seus cuidados e suas bênçãos, preocupações e alegrias, lutas e tréguas, risos e esperanças, onde a alma, insaciável obreira de Deus, prossegue amando e trabalhando, enriquecendo a si mesma e atendendo ao próximo. Então vamos fazer da nossa vida terrestre tudo isso, né? Porque se a gente começar esse trabalho aqui, colocando a mão na massa, como a gente diz lá em Minas, né? Aqui, no trabalho fraterno, na dedicação à doutrina, na dedicação à divulgação do livro espírita, que segundo Emmanuel era a maior caridade que um espírita podia fazer. Se a gente fizer isso, trabalhando para a reforma íntima, para um mundo melhor, mais justo do amanhã, para os nossos filhos, netos, bisnetos, que nada mais são do que os nossos guias espirituais que querem voltar, então certamente nós vamos estar bem no mundo espiritual.